Fala pessoal, beleza? Professor Tércio Araújo aqui para te dar uma aula de um assunto super importante para qualquer prova de vestibular e até mesmo porque é uma introdução a um assunto muito importante que é o cálculo estequiométrico. Nesse assunto, nessa aula, pessoal, nós iremos trabalhar com o assunto de massa atômica. Mas antes da gente ir para a apresentação e começar a aula verdadeiramente dita, eu quero que você faça uma reflexão. Imagine que eu vá medir a massa de um container, certo? Faz sentido eu medir essa massa desse container em miligramas? Acho que não. Como o container é algo grande, faz mais sentido eu medir a massa desse container em quê? Em toneladas. Da mesma maneira que se eu quiser, sei lá, calcular a massa de um grão de arroz, faz sentido eu medir a massa de um grão de arroz em tonelada. Eu vou utilizar miligramas, microgramas, na verdade. Então, vou utilizar uma unidade menor que caiba dentro, que ela tem uma proporção dentro da massa daquilo que eu estou calculando, na é verdade? Daí que entra a história da massa atômica. Pessoal, os químicos, eles precisaram criar um valor de referência para se referir à massa de um átomo, à massa de uma molécula, que é uma entidade muito pequena, beleza? Então, a partir disso, foi desenvolvido o conceito de massa atômica. Mas sem perder muito tempo, vamos para a apresentação e vamos ver o que é que eu coloquei aí. Galera, vamos lá, ó. Em 1961, a International of Pure and Applied Chemistry, conhecida como IUPAC, e estabeleceu que a massa é a 12ª parte, tá, do isótopo mais estável do carbono 12, como unidade de medida de massa de átomos. Então, veja, eles criaram um valor de referência para se referir à massa dos átomos, que são entidades extremamente pequenas, né, pessoal? Assim, podemos definir o conceito de unidade de massa atômica da seguinte forma. A unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono com massa 12, de carbono 12, cuja massa foi fixada arbitrariamente em 12 unidades de massa atômica. Veja, então os químicos criaram esse valor de referência para estabelecer essa com uma unidade para a medida da massa de um átomo. Claro, Tércio, o átomo é algo extremamente pequeno, então não faz sentido eu medir a massa do átomo, por exemplo, em gramas ou em toneladas. Então se estabeleceu essa unidade como a unidade de referência para a massa do átomo. Olha a explicaçãozinha aqui. Imagine um átomo de carbono 12. Se eu dividir esse átomo de carbono 12 em 12 partes iguais, eu vou ter uma unidade de massa atômica, que equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Detalhe, pessoal, nós conseguimos transformar de uma unidade para outra, né? Eu posso transformar algo que está em miligramas em gramas, para toneladas, para quilogramas e assim sucessivamente. Então, a gente consegue transformar dessa unidade de massa atômica para, por exemplo, gramas. A unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Pessoal, é algo extremamente pequeno, na verdade, e faz sentido ser essa massa tão pequena, porque eu estou me referindo à massa de um átomo, beleza? A massa de uma molécula, tranquilo? De uma só, não de um conjunto. O conjunto a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos seguindo aqui. Então, a massa atômica de um átomo indica quantas vezes o átomo é mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12, que é uma unidade de massa atômica. Por exemplo, se a massa do flúor é 19,1, você pode imaginar da seguinte forma, que um átomo de flúor possui 19 unidades de massa atômica, tá vendo que está equilibrado? Ou seja, a massa do flúor é 19 vezes maior do que 1/12 do átomo de carbono 12, beleza? A massa do átomo de flúor é 19 vezes maior que a massa da unidade de medida, que é a unidade de massa atômica. Vamos lá, galera, E como é que nós fazemos para determinar a massa atômica de um elemento, tá? Nós utilizamos um equipamento chamado espectrógrafo
de massa, tá certo? Como é que esse cara faz? Ele calcula a massa atômica do elemento a partir do desvio dos íons positivos do elemento em um campo magnético. A amostra a ser analisada é ionizada por um bombardeamento com feixe de partículas de elétrons, tá? De alta energia. Um negócio legal aqui, pessoal, ó, é que no espectrógrafo de massa, ele nos dá algumas informações. Ele nos mostra quais são os isótopos do elemento. Então, vamos aqui, ó. Primeira palavra, isótopos. Vamos relembrar o que são isótopos. E ele nos dá também a abundância. E são dois termos que, nesse caso, eles estão interligados, tá? Ó. Abundância isotópica. Vamos lá. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes, tá? Por exemplo, no exemplo que tem aí no slide, você observa que o galho ocorre na natureza na forma de dois isótopos. Ó, o galho, que tem massa 69, e o galho, que tem massa atômica de 71. Tranquilo? Agora vamos lá. E o que é essa abundância, tá? A abundância, pessoal, que também pode ser chamada de ocorrência, mostra a porcentagem de uma amostra, de um elemento, de cada isótopo desse elemento. Então, por exemplo, no caso do galho, ele tem aproximadamente aqui, ó, o isótopo de massa 69, ele tem uma abundância isotópica de 60,108%. Já a ocorrência, já a abundância do galho com massa 71, do isótopo de massa 71, é de 39,892%. Tranquilo? Mas, galera, um ponto muito importante que a gente vai precisar lá na frente na hora que estiver resolvendo os exercícios. A soma dessas abundâncias, certo? Sempre tem que dar 100%. A soma das abundâncias, a soma das ocorrências de cada isótopo deve ser sempre 100%. Então, vamos lá. Relembrando, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes. Aprofundando um pouco, o isótopo tem massa diferente porque ele tem número de nêutrons diferentes. Já a abundância te mostra a porcentagem de cada isótopo desse que ocorre na natureza. E a soma dessas abundâncias tem que ser igual a 100%. Um exemplozinho aqui, ó. O cromo, aqui eu tenho os dados feitos através de um espectrógrafo, tá certo? De massa. E a gente observa que no caso do cromo, ele ocorre na natureza na forma de 4 isótopos. Ó, nós temos o isótopo de cromo com massa 50, isótopo de cromo com massa 52, isótopo de cromo com massa 53 e o isótopo de cromo com massa 54. Estou olhando aqui, pessoal, ó, 50, 52, 53 e 54. E qual a abundância? Em que porcentagem cada isótopo desse ocorre, tá? Então, vamos lá. O cromo de massa 50, ele vai ter uma ocorrência de 4%. O de massa 52, uma ocorrência de 84%. O de ocorrência, aliás, o de massa 53, uma ocorrência de 10%. E o de massa 54, uma ocorrência de 2%. Lembrando, tá, mais uma vez, que a soma dessas ocorrências, a soma dessas abundâncias tem que dar 100. Tem que dar 100%. Beleza, galera? 100%. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? Massa, a massa de um átomo, ela é a soma do número de prótons desse átomo mais a soma do número de nêutrons desse átomo, tá certo? A massa atômica é outro conceito, tá certo? Nós já vimos que essa massa atômica, ela é dada, tá? A partir dos espectrógrafos, de maneira
prática. Mas como é que se calcula essa massa atômica? Vamos para cá, vamos entender o que é a massa atômica e vamos aprender a calcular essa massa atômica, tá? Ó, a massa atômica de um elemento, você tem que lembrar o seguinte: a maioria dos elementos eles são encontrados na natureza na forma de 2 ou até mais isótopos. O valor da massa atômica de cada elemento na tabela periódica é o quê? É a média aritmética ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. Então, vamos ver uma aplicação prática disso. O cloro ele ocorre na forma de 2 isótopos, um com massa 35 e o outro com massa 37. O isótopo de massa 35 tem abundância de 75%, e o de massa 37 tem uma abundância de 25%. Então, se você pegar 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, e dividir isso por 100, vai dar 35,5 U, que esse U é justamente a nossa unidade de massa atômica. E essa massa 35,5 é a que nós utilizamos, é a que nós encontramos lá na tabela periódica e aplicamos dentro das questões com cálculo, tá? Cálculo estequiométrico. Vamos embora. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado para você em uma prova, em um vestibular. Como é que isso aqui pode aparecer? Ó, o elemento magnésio, com o número atômico 12, ocorre na natureza como uma mistura de 3 isótopos. As massas atômicas desses isótopos, expressas em unidades de massa atômica U, e suas respectivas abundâncias num dado lote do elemento, são fornecidas na tabela a seguir. A massa atômica para este lote de magnésio, expressa em U, que é a unidade de massa atômica, é igual a... Galera, aqui basicamente você vai fazer o seguinte: a massa atômica... Deixa eu só tentar deixar essa linha um pouquinho mais... Eita! Pronto, aqui já está show. Vamos lá. Ó, temos 3 isótopos, um com massa 24, outro com massa 25 e outro com massa 26, com abundâncias de 80, 10 e 10%. Então, o que é que você vai fazer? Ó? 24 vezes 80 mais 25 vezes 10 mais 26 vezes 10. Tudo isso, galera, é dividido por 100. Lembrando, mais uma vez, que eu vou precisar já na próxima questão, que a soma dessas abundâncias tem que ser quanto, pessoal? 100%. A soma das abundâncias tem que dar 100%, por isso que está dividido por esse 100 aí na forma. Isso aqui, galera, vai dar 2.430 dividido por 100. Voltando 2 casinhas, nós chegamos que a massa atômica do elemento magnésio é 24,3 U, que é a unidade de massa atômica. Beleza? Então, primeiro tipo de exercício, ele te dá todos os dados e você vai simplesmente aplicar a fórmula que a gente viu no slide passado. Agora vamos para outro tipo de questão muito comum quando se fala de massa atômica. Ó, o elemento M apresenta 2 isótopos com massa 79 e 81. Sabendo que a massa do isótopo M, a massa atômica do elemento M é 79,9 U, determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Galera, aqui eu gosto de criar uma tabelinha com a massa de cada isótopo e eu gosto de colocar aqui a abundância, a ocorrência. Vamos criar essa tabelinha aqui para ficar fácil de visualizar a resolução da questão, tá? Vamos para cá. Ó, temos 2 isótopos, um com massa 79 e outro com massa 81. Vamos lá. Lembrando, a soma dessas abundâncias, a soma dessas ocorrências tem que dar 100%. Então, se eu vou dizer que esse aqui é X, esse outro vai ter que ser 100 menos o X. Por quê? Vamos para cá. X mais 100 menos o X. X vai embora com X, sobra só o 100 aqui, não é verdade?
Então, como é que eu faço essa continha aqui? Lembrando que a questão já te disse que a massa atômica é 79,9 U. Então, aplicando aqui, tá? 79 vezes x vai dar 79x mais 81 vezes 100 menos x. Tudo isso dividido por 100 vai ser igual a 79,9. Galera, 79x mais 81 vezes 100, 8.100. 81 vezes menos x, menos 81x, igual a 7.990. 79 menos 81, pessoal, dá menos 2x, igual a 7.990 menos 8.100. Então, resolvendo aqui essa equaçãozinha, tá? Nós iremos chegar no seguinte: menos 2x igual a menos 110. Multiplico tudo por menos 1. O x vai ser igual a 110 dividido por 2. X, então, vai dar 55%. Então, vamos para cá. Se o x é 55%, 100 menos 55 dá quanto? 45%. Então, dá 55% e 45%. Galera, essas são as duas maneiras mais comuns de se cobrar esse conteúdo. Ou a gente cobra ele já te dando os dados e você só calcula a massa atômica, ou ele te pergunta as abundâncias, mas aí ele teria que te fornecer o valor da massa atômica. Tranquilo? Vamos embora. Galera, a massa molecular é a massa da molécula, tá? E você calcula essa massa somando as massas de cada elemento que compõe essa molécula. Por exemplo, na água nós temos 2 hidrogênios. Nós temos 2 hidrogênios, aqui, ó, e 1 oxigênio. Então, 2 vezes a massa do hidrogênio mais 1 vez a massa do oxigênio vai dar a massa da água. 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Total dá 18U. Esse 18U significa que a molécula de água é 18 vezes mais pesada que uma unidade de massa atômica, tá certo? Vamos aplicar isso em uma molécula maior, a sacarose. Tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então, 12 vezes a massa do carbono, mais 22 vezes a massa do hidrogênio, mais 11 vezes a massa do oxigênio. 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16. Somando tudo isso, chegaremos em 342U. Isso significa que uma molécula de sacarose é 342 vezes mais pesada que uma unidade de massa atômica. No caso aqui do fosfato de cálcio, tem 3 cálcios. Lembrando aqui, é 2 vezes 1, tem 2 fósforos, 2 vezes 4, tem 8 oxigênios. Então, 3 vezes a massa do cálcio, que é 40, mais 2 vezes a massa do fósforo, que é 31, mais 8 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Somando isso, dá 310U. Galera, você pode considerar, tá, que esse U é a mesma coisa que gramas por mol, tá? Conceitualmente não é a mesma coisa. Entretanto, para fins de cálculo, tá? Você pode considerar isso. Então, uma unidade de massa atômica equivale a grama por cada mol. Tesso, para o que diabo é esse mol? A gente vai abordar isso aqui na nossa próxima aula sobre mol, sobre transformações com mol. Beleza? Galera, se tu gostou dessa aula, deixa aí teu like, tá certo? Se inscreve no canal e também me segue lá na minha rede social, tá? @prof.tercioaraújo. Beijão, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula.